Antes de começar aqui, só mostrar algumas implementações que eu fiz, né? Clicando aqui no fundo do formulário, em formato, você vai ter imagem de fundo. Eu inseri uma imagem chamada fundo background aqui nele. Inseri aqui em design, inserir imagem, essa imagenzinha, né, que está cadeado login, posicionei ela aqui e arrastei um pouquinho mais para a esquerda os meus componentes. Então foram aí, né, as modificações que eu fiz. Aqui dentro do meu formulário também, clicando no fundo em todas, eu coloquei uma legenda, né, chamada faça seu login, para quando a janela for aberta ele mostrar aqui, ó, na barra de título. Então ficou faça seu login, tem uma imagem de fundo aí bem tranquila, né? E ficou faltando aqui eu colocar nesses botões, aqui dentro da opção de outra, cursor em foco, mão hiperlink, só para ficar com a mãozinha. Então vai ficar um pouco aí melhor, né, e fica mais bem distribuído. Aqui nós colocamos TXT usuário e TXT senha. Eu vou precisar desses dois campos agora aqui para poder então trabalhar, né, com a programação. Vamos criar duas variáveis aqui logo de início. Eu vou chamar aqui de nome usuário, então din nome usu, né, res string, pode ser o que você quiser colocar ali. Din é o comando aí para você criar variáveis e aqui vai ser senha usu, beleza, também do tipo string, ok. Tendo feito isso, a minha variável de nome usuário vai receber a caixa de texto, né, ou o valor da caixa de texto que foi inserido, que é txt usuário. Então, tudo que for digitado lá será passado para ela. Eu vou colocar um case, que é o comando que vai fazer com que o que for digitado passe para maiúscula, seja convertido em maiúsculo, e vou colocar o nz, que é uma função nativa do VBA, que pede dois parâmetros. O valor, né? O valor aqui que eu vou passar para o meu nz e para meu case é o valor da caixa de texto. O nz, ele guarda esse resultado e depois você pode utilizar ele como um valor nulo. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois quando nós já tivermos a função definida. Então, aqui eu vou pegar a minha caixa de txt usuário, ok, ponto value. Então, com isso eu falei que ele está capturando, né, o valor, pegando aqui, passando para essa variável nome usuário, o valor aí de txt usuário. E aqui ele me pede o valor nulo, que eu vou estar salvando dentro de nz. Por enquanto eu não vou passar nada, então eu só coloco aspas, ele captura então o valor nulo. Outra coisa importante, tudo que for digitado dentro da txt usuário vai ser convertido para maiúsculo. A mesma coisa que foi feita aqui, eu vou fazer para a outra variável que é senha usuário. Só que aí ele vai pegar, claro, a minha caixa de texto de senha. Somente isso. Então, eu já tenho a minha caixa de texto sendo passada para essas duas variáveis. Aqui eu faço o seguinte, para me saber então se o usuário digitou nome de usuário e senha correto, eu faço um teste né, condicional. Então, vou colocar aqui um if primeiro e vou falar o seguinte, se for vazio, então is empty, o que eu quero testar se é vazio? O meu nome de usuário ou, então vou colocar aqui uma outra condição or, se é vazio, então is empty, a minha senha. É senha usu. Beleza. Se esses campos forem vazios, faça. Então, then, faça o seguinte. Me dê um message box, msg box, que é uma caixa de mensagem, falando aqui que preencha os campos. Beleza. Somente isso aqui. Preencha os campos. E aqui eu posso passar algumas informações para ela, como por exemplo o tipo de caixa que eu quero trabalhar, né? Pode ser essa VB OK Only, que é somente uma caixinha de OK, e uma mensagem crítica. Aí eu coloco um mais e coloco aqui um VB Critical. Então ele vai aparecer numa caixa crítica. Se você não coloca nada, ele aparece uma caixa de informação. E aqui o título dela. Então o título vai ser, por exemplo, impossível acessar. Beleza, é o que ele vai mostrar então se tiver vazio, né, esses valores. E aqui eu posso colocar então a condição contrária, else e assim por diante. Vamos salvar e vamos aqui por enquanto fazer um pequeno teste. Deixa eu iniciar aqui com o meu login, modo formulário, ó, cliquei em logar. Ele está dando aqui porque eu não dei um end if, claro. Então quando eu abrir uma instrução if, você tem que sair nela. Da mesma forma que eu saí no sub ali, eu tenho que sair com o end if, senão ele vai dar erro ali, ele aponta erro para o campo. Então, eu vou deixar aqui o end if
E com o código aqui inicialmente criado, nós testaremos já na próxima aula.